Olha, se tem um momento que muda tudo em One Piece, é a saga de Water 7 e Enies Lobby. É aqui, com certeza, que os Chapéus de Palha deixam de ser só um bando de piratas atrás de um tesouro, sabe? Eles viram uma força que peita a ordem mundial. Então, bora mergulhar nessa história. E tudo mesmo explode nesse grito. É um pedido de socorro desesperado da Nico Robin. Uma mulher que passou a vida inteira fugindo, achando que só o fato dela existir já era um crime. Essas palavras, elas são a faísca que acende uma guerra. E essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar aqui. Como é que um bando de piratas chegou num ponto sem volta, a ponto de desafiar uma aliança de 170 nações, tudo por uma única companheira? Bom, a resposta para isso começa numa cidade incrível, toda construída sobre a água. Então, quando a tripulação chega em Water 7, não é aquela coisa de um porto seguro. Que nada! Foi o começo de uma série de crises, uma atrás da outra, que quase acabaram com o bando, tanto por dentro quanto por fora. Imagina só a situação. O navio deles, que é a casa da tripulação, está condenado. Não tem conserto. A grana que eles tinham para um novo some. E como se não bastasse, a Nico Robin, uma das companheiras mais misteriosas, desaparece. Logo depois de ser acusada de tentar matar o prefeito. De repente, os heróis da história viraram os vilões da cidade. E aí, a verdade vem com tudo. Não era uma treta local, não. A captura da Robin foi toda planejada pela CP9, a agência de assassinos mais secreta do governo mundial. O problema, que já era enorme, tinha acabado de virar uma questão global. Essa saga inteira é marcada por 3 momentos, decisivos, que testaram a união do bando de um jeito que ninguém poderia imaginar. Primeiro a gente vê o racho interno, com a briga do Luffy contra o Usopp por causa do navio. Depois vem o desafio externo, uma peitada direta na maior potência do mundo. E por fim, aquele momento de emoção pura, a despedida de um amigo. Foram esses 3 acontecimentos que transformaram o bando em algo muito mais forte. E o simbolismo aqui é pesado. Pensa bem, o Luffy, o capitão, dá uma ordem pro Soking, que é o Usopp disfarçado, o mesmo que tinha acabado de sair do bando, atirar na bandeira do governo mundial. Esse ato, bem em Enies Lobby, a chamada Ilha da Justiça, é o ponto final. Não tem mais volta. É a tripulação gritando pro mundo inteiro, a gente está em guerra com vocês. E tudo isso por uma amiga. Mas para entender por que eles chegariam a esse ponto, por que fazer uma loucura dessas, a gente precisa olhar para a mulher que eles estavam salvando. A história da Nico Robin. Ela é a chave para entender tudo isso. É que a Robin não é só uma arqueóloga. Ela é a única pessoa viva que consegue ler os poneglifos, aquelas pedras que contam a verdadeira história do século perdido, um período que o governo mundial simplesmente apagou dos livros na marra. O conhecimento que ela tem na cabeça é a maior ameaça que existe para a autoridade deles. A vida dela, cara, foi uma tragédia. Com só 8 anos de idade, ela viu a casa dela, a família, todo o seu povo ser varrido do mapa. Ela foi chamada de demônio e foi caçada por 20 anos. É por isso que, na cabeça dela, se sacrificar era o único jeito de proteger os primeiros amigos de verdade que ela já teve na vida. E a crueldade disso tudo está escancarada. A propaganda do governo transformou uma menina de 8 anos em um monstro procurado no mundo todo. E o crime dela, qual era? Querer aprender história. A simples existência dela já era a prova viva de que o governo mundial tinha um segredo muito sujo para esconder. E o mais doido é que o impacto de Enies Lobby vai muito além da história de One Piece. Esses temas de autoritarismo, de apagar a história, de resistir, tudo isso acabou ecoando de um jeito impressionante aqui no nosso mundo. Essa foi a arma que eles usaram para destruir Ohara. O Buster Call não é só sobre destruição, entende? É sobre apagar a existência de um lugar, apagar a cultura, a história, tudo. É a forma mais pura e aterrorizante de poder autoritário. E olha que interessante, existe um termo para isso no mundo real usado em análises acadêmicas: cenocídio. A ideia não é só matar as pessoas, é destruir o próprio lugar onde a história delas aconteceu. Para quê? Para que nenhuma outra versão da verdade possa existir. Se a ilha some do mapa, é como se ela nunca tivesse existido. E é aqui que a ficção simplesmente vaza para o mundo real. Aquela cena da bandeira queimando virou um símbolo de desafio tão forte que foi parar em protestos de verdade. No Nepal, por exemplo, a bandeira dos Chapéus de Palha foi levantada na frente de um parlamento em chamas, um eco direto daquele desafio em Enies Lobby. E acredite, não parou por aí. Na Indonésia,
no México, nas Filipinas, a bandeira do Luffy virou um símbolo de resistência. Ela representa a luta contra uma autoridade que é vista como injusta, a busca por liberdade e, mais importante, a lealdade a um grupo, a uma comunidade, contra um sistema que oprime. Isso tudo nos traz de volta para a questão principal, né? A saga de Water 7, no fim das contas, não é só sobre luta épica ou segredos de governo. É sobre o que define uma família. É sobre o que se está disposto a arriscar por ela. A pergunta que a história deixa no ar é simples, mas é poderosa. Para proteger quem se ama, vale a pena declarar guerra contra o mundo inteiro?